E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Corinthians quer vender mais de 150 milhões de reais em jogadores na próxima temporada e o Timão pode ter definido os nomes dos jovens jogadores que estão sendo utilizados pelo Dorival Júnior nos profissionais para jogarem a Copinha 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possibilidade de definição de jovens jogadores que estão sendo utilizados pelo Dorival Júnior nos profissionais jogarem a Copinha 2026. Alguns dias atrás eu informei a vocês que nomes como Felipe Longo, João Vitor Jacaré, Luiz Gustavo Bahia, Thomas Lisboa, o André Luiz, Dieguinho, Gui Amorim e até o Guinegão estavam sendo cotados com possibilidades de disputar a Copinha 2026. E parece que os nomes foram escolhidos. Pelas informações do meu timão, uma reunião entre a comissão técnica de base, a diretoria e também a comissão técnica dos profissionais definiu que o João Vitor Jacaré, o Thomas Lisboa, o Luiz Gustavo Bahia e o Gui Amorim são os atletas que estão sendo utilizados pelo Dorival nos profissionais que vão reforçar o Sub-20 visando a Copinha, que é uma das principais campeonatos de base do nosso país. Corinthians que ainda joga pela última rodada do Campeonato Brasileiro amanhã na Neoquímica Arena, até o momento não se pronunciou de forma oficial, então vamos aguardar e acompanhar o que o Corinthians vai colocar como definição em relação a possibilidades desses jogadores reforçarem o elenco sub-20, Corinthians que vai em busca do 12º título da Copinha. A minha opinião quanto a essa informação do meu timão é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma decisão que ainda não está confirmada pelo clube. Vamos aguardar o Corinthians se pronunciar de forma oficial sobre quais nomes que realmente vão jogar a Copinha que estão sendo utilizados pelo Dorival, se realmente vão. Sinceramente, eu particularmente não gosto dessas movimentações, porque a Copa São Paulo é nada mais nada menos para revelar jogadores. Mas claro, de repente podem se abrir exceções. Por exemplo, o Bahia teve algumas oportunidades com o Dorival, depois acabou desaparecendo. O Thomas Lisboa está treinando há poucos meses com os profissionais e parece que já tinha a definição que ele iria jogar a Copinha, inclusive essa é sua última Copinha. E na questão do Gui Amorim, ao meu ponto de vista, vale a pena, de repente, para ele adquirir mais experiência e aí retornar, de repente, com uma energia maior. Isso vale também para os outros jogadores. A questão do Jacaré, eu mesmo informei a vocês que ele era o que tinha mais chances de disputar a Copinha, porque o Gabriel Caipira, que é o lateral direito titular do Sub-20, está tendo problemas físicos. Então, como eu disse, nada definido, mas analisando os nomes por não estarem sendo utilizados pelo Dorival, claro, tem sempre toda a questão do atleta, de repente se sentir valorizado, mas eu acredito que se realmente forem esses jogadores, vão saber conversar e, como eu disse a vocês, quem sabe não pode ser benéfico, mas vamos aguardar as definições oficiais do clube. Agora vamos falar sobre a intenção da diretoria do Corinthians em vendas de jogadores em 2026. O Timão quer vender acima de 150 milhões de reais em atletas na próxima temporada. Em 2024, o Corinthians acabou atingindo números muito elevados em relação a vendas de jogadores. O Timão vendeu acima de 300 milhões de reais e absolutamente que ajudou e muito na questão financeira da temporada passada. Já nesse ano de 2025,
o Corinthians não atingiu ainda nem 100 milhões de reais em vendas de jogadores, e ainda estamos falando de 2 dos 3 que acabaram gerando dinheiro ao clube, que o clube nem tinha intenção de vender, como por exemplo o Denner, que foi vendido ao Chelsea por mais de 60 milhões, o Cauê Furquim, que o Bahia barra Grupo City comprou sem negociar com o Timão, e o Corinthians acabou recebendo alguns milhões de uma negociação envolvendo o Guilherme Biro, jovem jogador que é cria do Terrão. Para 2026, a diretoria quer fechar o ano no azul, tem a intenção de ter um superávit de 12 milhões. E entre várias situações que precisam acontecer, que vão ser colocadas no plano orçamentário, pelo menos o que diz hoje a intenção é vender 151 milhões de reais em jogadores no ano que vem, pelo menos 151 milhões. Lembrando que é apenas um planejamento, de repente você pode vender menos ou vender bem mais do que coloca-se no orçamento, mas pelas informações é isso. Lembrando que jogadores como Yuri Alberto, Breno Bidon e o Guinegão hoje são os mais cotados como possibilidade de serem vendidos já no início do ano que vem. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians tem em seu plano orçamentário, vender 151 milhões de reais em jogadores no ano que vem, é a seguinte: eu me preocupo muito com isso, porque o Corinthians sempre quando vai vender atletas, sempre quando se chegam propostas, o Corinthians sempre está em uma pressa gigantesca para vender. E é aí que você acaba perdendo dinheiro. Rivais nossos estão vendendo jogadores acima de 300, 400 milhões, enquanto o Corinthians não consegue fazer isso em hipótese alguma. Estamos falando de jogadores como, por exemplo, o Yuri Alberto. O Corinthians recebeu uma proposta de 190 milhões no mês de agosto da Roma. Agora quem diga que a Roma vai voltar e vai tentar levar o Yuri inicialmente por empréstimo, isso é um absurdo. O Breno Bidon foi sondado por equipes do futebol árabe com a intenção de fazer uma proposta de mais de 100 milhões ao Corinthians, mas não fez. O Guinegão, uma das primeiras propostas, ou a primeira proposta que fala que o Corinthians veio por ele, 90 milhões de reais. Então, primeiramente, é saber trabalhar os atletas, antes de mais nada de vender. Mas, infelizmente, é um Corinthians que tem pressa. De repente, pode voltar uma nova proposta pelo Guinegão de 90, e o Corinthians, por exemplo, ficar na dúvida se vende ou não. Quando se tem pressa para vender, infelizmente, acaba se perdendo muito dinheiro, e é o que o Corinthians tem feito ao longo dos últimos anos, infelizmente. Mas volto a dizer, meta orçamentária colocado no planejamento não significa nada. Tomara que o Corinthians consiga vender muito mais, porque, claro, não queremos que nossos jogadores sejam vendidos logo, mas a necessidade financeira que o clube tem, infelizmente, acaba sendo necessário que isso aconteça. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e mais uma vez eu acredito que ele não deve ter se conformado com o que aconteceu. A Justiça de São Paulo aceitou um pedido de protesto contra a alienação de bens do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. A solicitação, lembrando que foi feita pelo movimento de torcedores Salvem o Corinthians, em caráter preventivo, registrando que os bens citados poderão responder a possíveis ações de ressarcimento relacionadas à gestão do ex-presidente. O que isso significa? Ele não tem nada, nenhum bem seu penhorado ou com qualquer tipo de bloqueio, mas fica um aviso público nos cartórios. Qualquer negociação envolvendo imóveis ou patrimônios do André Sanches pode ser impactado. Ou seja, compradores e empresas passam a enxergar risco jurídico ao fechar negócios com o ex-presidente. Outros pontos importantes da decisão da juíza responsável pelo caso
ela determinou que o André Sanches apresente comprovante de endereço atualizado após divergências indicadas no processo. Pelo que se fala, o Andrés já se apresentou voluntariamente e será notificado oficialmente. Ou seja, um aviso sobre os bens dele, que qualquer tipo de negócio que ele tentar fazer, existe um risco. Lembrando que tudo isso foi causado porque o ex-presidente André Sanches, em outubro, ele acabou sendo denunciado pelo Ministério Público, mais precisamente pelo promotor Cássio Roberto Concerino, por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. Inclusive, um dos gastos, o André Sanches até acabou admitindo que realmente utilizou o cartão de forma irregular e até devolveu, até ressarciu os cofres do clube, mas sabemos que somente isso não é suficiente. Então, mais uma bomba, aliás, mais uma grande bomba acabou explodindo para os lados do ex-presidente do Timão. Dessa vez, a justiça rapidamente aceitou o pedido do grupo de torcedores Salvem o Corinthians, pedido relacionado aos bens do ex-presidente. A minha opinião quanto a essa nova grande bomba que explodiu para os lados do André Sanches é a seguinte: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que o Andrés e seus advogados, mais uma vez, foram surpreendidos com essa decisão da justiça, principalmente pela velocidade que tudo aconteceu. Explicando novamente, ele não tem nada bloqueado, nenhum bem, nada disso. Tudo normal. Só que tem um detalhe. Supondo que ele resolva vender uma casa. No momento ali de assinaturas e tudo mais, por exemplo, em um cartório, reconhecimento de firma, quem estiver comprando será avisado, ó, isso está sob risco. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. Pode, de repente, chegar um período que ele tem que ressarcir os cofres do clube. E aí, será que a pessoa que está comprando não pode pensar, mas eu estou comprando isso hoje, será passado no meu nome, será que amanhã tem risco disso também entrar? Eu, particularmente, na parte jurídica, pelo menos numa questão de algo que possa atrapalhar qualquer tipo de negociação, vai colocar uma dúvida na cabeça de alguém. E claro, tem também a questão de ser vergonhoso. Para mim, essa é uma das maiores vergonhas que o André Sanches pode passar se estiver tentando vender uma casa. Chega lá, o cartório avisa, ó, os bens dele estão sob riscos. Então imaginem só o tamanho do vexame que isso se torna. Então, na minha visão, se ele estava com a intenção de vender alguma coisa, essa decisão da justiça vai fazer ele pensar duas vezes. Para quê? Para não passar vergonha. Porque, para mim, poderá se tornar uma das maiores vergonhas da vida dele. Então, volto a dizer, para mim eles não estavam esperando que a justiça iria aceitar e muito menos de uma forma tão rápida. Enfim, as investigações ainda seguem, ele já foi denunciado, inclusive o promotor Cássio Roberto Concerino pediu para a justiça agilizar sobre ele se tornar réu ou não do caso. Agora, é isso que estamos no aguardo para acontecer. Enfim, cada vez mais a situação do ex-presidente vai se complicando devido às investigações de supostos gastos irregulares no cartão do Timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo, quanto a essa informação da possibilidade do Luiz Gustavo Bahia, do Gui Amorim, do Thomas Lisboa e também do João Vitor Jacaré jogarem a copinha. Vocês concordam? E sobre a intenção, meta de vender acima de 150 milhões em atletas em 2026. Vocês acham que os objetivos serão alcançados, ultrapassados? Comentem aí também sobre essa questão, mais uma grande bomba explodindo para os lados do ex-presidente, o André Sanches, dessa vez a justiça aceitando o pedido
do movimento Salvem o Corinthians, pedido relacionado aos bens do ex-presidente do Timão. O que vocês pensam? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!